E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Fieri para o nosso último vídeo aqui da playlist sobre processo. Bom, nós já estudamos os pressupostos processuais de existência, já estudamos os pressupostos processuais de validade, tanto os positivos como os negativos, e nesse vídeo nós vamos estudar o que acontece quando nós temos uma ausência de pressupostos processuais. Tudo bem? Portanto, não saia daí que o vídeo é super importante. Bom, para a gente saber então o que acontece na falta de um pressuposto processual, a gente precisa dividir. O que está faltando? É um pressuposto processual de existência ou é um pressuposto processual de validade positivo que está faltando? Vamos começar pelo pressuposto processual de existência. Imagina o seguinte, dentro de uma determinada ação, eu verifico a inexistência de um determinado pressuposto processual. Por exemplo, ausência de jurisdição. Professor, mas como que nós teríamos aí a ausência de jurisdição? Olha, te dou um exemplo super simples que você encontra em vários livros de processo. Imagina um juiz aposentado que continua dando sentença. O que um juiz aposentado deixou de ter com a aposentadoria? Ora, ele deixou de ter jurisdição. Então eu tenho aqui uma inexistência de jurisdição. Só que mesmo assim, imagina que ele não se conformou com a aposentadoria. No dia seguinte que ele se aposentou, ele voltou para o fórum de terno e começou a dar sentença no monte de processo. Esses processos, eles têm um pressuposto processual de existência faltando, que é a jurisdição. Te pergunto, nesse caso, o que acontece? Resposta, o processo, ele será inexistente. Porque se falta um pressuposto de existência, o pressuposto processual, portanto, gera a inexistência do processo. Professor, tudo bem, processo inexistente, mas na prática, o que isso significa? Significa que aquele processo ele vai ter um vício, ele vai ter um defeito. Só que esse defeito ele é tão grave, que a parte não vai ter prazo para alegá-lo. Ah, professor, então imagina que o juiz tenha dado sentença. Depois que o juiz deu sentença, eu tenho lá aquele prazo de 2 anos da ação rescisória, não é? Pois é, só que se o pressuposto processual de existência está faltando, esse vício, ele é um vício transrescisório. Significa que ainda que passe os 2 anos da ação rescisória, eu posso alegá-lo, de tão grave que ele é. Percebe? Então, se falta um pressuposto processual de existência, eu não entro com ação rescisória, porque eu não preciso. Sabe que ação que eu posso entrar? Eu entro com uma ação declaratória de inexistência, que na prática é apelidada de querela nullitatis. A famosa querela nullitatis. É ação declaratória de inexistência, que não tem prazo. Percebe? Porque se o processo inexiste, ele não vai produzir coisa julgada. Não pode uma coisa inexistente produzir coisa julgada. E, portanto, eu vou ter essa possibilidade de sempre alegar a existência do vício. Por outro lado, se faltar um pressuposto processual de validade, ninguém discute que o processo vai ter um defeito, que ele vai ter um vício. Só que esse vício, ele é um vício que eu vou ter que alegar dentro do prazo de 2 anos da ação rescisória, ok? Aí já é diferente. Então, se o processo ele tem um determinado vício, faltou um pressuposto processual de validade, aí eu vou ter que me conformar com os 2 anos da ação rescisória. Isso, evidentemente, se for cabível a ação rescisória. Tudo bem? Por exemplo, um juiz profere uma sentença, só que esse juiz ele é impedido. Se o juiz é impedido, significa que aquela jurisdição ela não é imparcial. Então está faltando um pressuposto processual de validade. Tudo bem? O impedimento do juiz
é causa de ação rescisória. Então, nos 2 anos da rescisória, eu vou poder me utilizar aí dessa ação para poder combater a coisa julgada que foi proferida nesse processo. Tudo bem? Professor, mas isso nós estamos falando se o processo termina, é julgado e ninguém percebeu a falta do pressuposto processual de validade, não é? Sim, sem sombra de dúvida. E o que acontece se o pressuposto, se a falta, melhor dizendo, do pressuposto, ela é percebida no curso do processo, antes do trânsito em julgado? Bom, aí eu vou te dizer, a consequência vai depender do pressuposto que estiver faltando. Tudo bem? Nem sempre vai haver aí a extinção do processo. Pode ser que haja apenas e tão somente a remessa do processo. Como assim, professor? Olha só, pensa num processo em que o juiz ali daquele processo é absolutamente incompetente, ok? Absolutamente incompetente. Nesse caso, o juiz percebe a incompetência absoluta e o que ele faz? Ele extingue o processo? Não. O que ele faz? Remete o processo para o substituto legal. Remete o processo para outro juiz. Portanto, não necessariamente a falta de um pressuposto processual de validade vai gerar a extinção do processo. Ele pode simplesmente gerar a remessa do processo para outro juiz. Isso vai depender, caso a caso, do tipo de pressuposto processual que estiver faltando. Tudo bem, meus amigos? Esse, então, é o nosso último vídeo aqui da playlist sobre processo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa playlist, onde nós trabalhamos vários aspectos importantes sobre o processo. Espero que você continue aí acompanhando o nosso trabalho. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ativa as notificações e ajuda a gente a crescer. Se Deus quiser, a gente se vê numa outra oportunidade. Tchau!